Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes, aqui na Madrugada Astral, na Rádio Vibe Mundial e Astral TV. Hoje nós vamos falar com uma pessoa que me surpreendeu muito, até porque ela trabalha muito a questão da saúde mental, a questão da saúde física e longevidade. Seja muito bem-vindo, Rosa Benhorf. Muito obrigada pelo convite. Esse é um tema hoje bastante desafiador. Estamos vivendo muito mais do que imaginávamos. E não é só viver mais do que imaginávamos, é viver com qualidade, bem-estar, com saúde. E a Rosa vai falar para a gente sobre gestão de pessoas. A Rosa tem uma empresa que ela estava me contando agora há pouquinho, que já faz 50 anos esse ano. Então, perceber o quanto uma pessoa como você, Rosa, Sim. trabalha ao longo da vida e aos 84 anos continua trabalhando, isso é maravilhoso. Parabéns. Muito obrigado. Isso é uma conquista de verdade. Mas tem vários segredos e várias pautas, protocolos para chegar assim, como eu cheguei. Ah, que delícia. Você é graduada em Educação e Engenharia. Sim. Tanto nos Estados Unidos quanto no Peru. Aliás, você é peruana. Sou peruana. Mas eu digo que eu sou uma brasileira que nasceu no Peru. Ai, que delícia. Isso Gosto de samba. Gosto de futebol. Isso é maravilhoso. Como é que você fez essa sua gestão, uma vez que você já tem experiência internacional de trabalhar em Portugal, na América Latina? Como é que você fez essa gestão da engenharia para a área de educação, para o coaching, até chegar na gestão de pessoas? Conta pra gente. Primeiro porque, como engenheira química, eu comecei fazendo trabalhos numa ONG que fazíamos cooperativas, estruturávamos cooperativas de produção para comunidades carentes. E essas cooperativas de produção, eu entrei como uma engenheira recém-formada para fazer sabão. E depois outras coisas, aquilo foi crescendo. E eu me encontrei muito na questão toda das pessoas, do humano. Isso foi me cativando e migrei totalmente. A grande vantagem que eu tive foi que minha formação engenheira essencialmente permite que um engenheiro crie soluções, faça compreensão muito mais analítica das coisas. E eu passei a trabalhar atendendo pessoas, inclusive em 74, criei uma plataforma de assessment. Isso não existia nessa época, mas eu fui criando. Que foi isso? Em 74. Nossa, é bastante tempo muito atrás, tempo. Né? 40 anos atrás. 40, quase 50, né? Que esse tempo que minha empresa vive. E que não se falava nisso naquela época, né, Rosa? Não se falava. Você foi precursora nisso. Sem dúvida. Isso aí, criei um sistema que hoje é um sistema de assessment muito gabaritado. Tenho uma base de dados mais ou menos 1,5 milhão de pessoas já testadas pelo sistema e ele sempre crescendo. E hoje existe uma evolução de toda essa curiosidade que eu tive no início sobre gente e tecnifiquei tudo isso, criei metodologias e produtos, etc. Então, tive uma migração sem perder uma coisa essencial que foi usando minha mente matemática, mas aquela sensibilidade de pessoas que eu conservo até hoje, né? A minha intuição, minha percepção, que é alguma coisa que nesse momento é um desafio para todos nós. Rosa, você está trazendo uma questão muito importante, que é saber lidar com o tempo que a gente está vivendo. Você agregou competências e habilidades à sua questão de mente analítica, né, de matemática, à gestão de pessoas. E ao longo do tempo você se superou nisso, né? Tanto que a sua empresa já completa 50 anos esse ano, né? Quais são esses principais desafios que você percebe no mercado? Eu percebo para que uma pessoa possa abrir uma empresa hoje. Eu entendo que uma pessoa, ela inicialmente precisa ter uma disposição de risco, mesmo que seja por necessidade, para abrir um empreendimento e abrir seu próprio negócio. Segunda coisa, ela precisa ter uma atenção muito grande para as necessidades que estão em volta dela, porque escolhendo uma boa necessidade a ser atendida, seu negócio tem garantia de poder crescer.
A outra coisa é que há bastante complexidade para poder abrir um negócio. Legislação, acesso a dinheiro para poder financiar teu empreendimento. E estar pronto para poder dizer, se isto não der certo, dentro de um planejamento que eu faço, mínimo, se isto não der certo em tanto tempo, eu só arrisquei até aqui. Muitas vezes as pessoas investem e tem sinais de que aquilo pode não progredir. Até sem planejamento, né? Muita gente... Exatamente, por intuição. Só por intuição vontade. Ou porque quando sai de uma empresa, é demitido de uma empresa ou está em migração de carreira, a pessoa simplesmente acha que qualquer coisa que ela fizer vai dar certo. Hoje em dia, não. Se você não tiver preparação, qualificação, planejamento e estratégia para que você possa investir, você acaba perdendo o seu negócio. E a gente ouve muitas histórias de empreendedores que perdem dinheiro, perdem tempo, perdem produtos e serviços, porque não sabem investir no melhor negócio, né? Exatamente. E eu digo o seguinte, quando você escolhe fazer um negócio, tem perguntas que pertencem a você. Primeiro, isso vai te motivar? Isso é alguma coisa que verdadeiramente vai fazer com que você queira fazer e vai desfrutar daquilo? Isso pode parecer pequeno, não, isso é uma coisa principal. A segunda coisa é, você vai gastar tempo e energia em esse empreendimento. Estar disposto a dedicar tempo e a tua energia, porque o início de negócio pede de você dedicação, pede de você atenção, pede de você cuidado permanente. Isso pode impactar outras relações de você. Então, principalmente a família, né, principalmente Rosa? A família. E exatamente isso é com quem eu conto, que recursos eu conto para poder colocar em pé meu negócio. Se é um negócio da família, por favor, não queira que as pessoas da tua família trabalhem gratuitamente, porque aí você perde o tamanho do negócio, a importância de determinadas funções que você, se o familiar vai embora, você vai ter que pagar. E tem uma questão aí, né, Rosa? Quando a gente coloca a família dentro do negócio, você tem que separar muito bem, porque muitas vezes a gente entra no empreendimento, isso já aconteceu comigo algumas vezes, das pessoas estarem discutindo, né? E aí você fica meio perdido naquela guerra entre os dois, né? Porque um fica praticamente agredindo o outro. E como que fica o cliente nessa questão, né? Exatamente. Então, ele pode estar assistindo dramas que ele não queria ver. Muitas vezes eu sou o tipo de cliente exigente. Porque eu sei o que eu quero comprar, eu já vou para lá para comprar. Eu sou uma pessoa muito prática, não perco tempo procurando... no local, eu procuro, faço toda a pesquisa antes, né? Então, quando eu chego num lugar, eu já sei o que eu quero. E eu vejo que as pessoas, elas esquecem do que é que motiva a pessoa a levantar de manhã. Então, o que é que te tira da cama às 5:30 da manhã para você trabalhar? Você precisa estar motivado, satisfeito, feliz. Então, dentro disso, Rosa, o que é mais importante? É a pessoa tirar um bom salário no final do mês ou é a satisfação profissional? Olha, eu penso que é um equilíbrio a ser buscado dentro de uma atividade produtiva. Porque se eu quero um salário, é porque eu estou pensando que minha sustentação vai vir de um padrão de pagamento ou de um valor em dinheiro que significa o padrão do mercado. Mas se eu me pergunto, como empreendedor, quanto que eu sou capaz de produzir, pode ser até menos. No primeiro momento, menos do que um salário que o mercado paga. Mas com o crescimento do meu próprio negócio e aquilo que eu pergunto, quanto você é capaz de produzir, aí são duas lógicas diferentes. Quanto que o mercado paga para mim, quanto que eu sou capaz de produzir. E quanto que eu quero ganhar, ou quanto que eu mereço ganhar porque o mercado está pagando X. Então, a vida é muito curta. E por isso é que a atividade de trabalho, que hoje, e na pandemia nos ensinou isso, que hoje nós não podemos dividir nossa vida pessoal da nossa vida profissional. Elas estão intimamente ligadas. Então, o que é satisfação de eu poder produzir e é satisfação do que eu poder viver
com aquilo que eu produzo ou para fazer sentido, um significado, que eu opero e trabalho para construir um contexto, para construir uma condição pessoal, para construir uma família, para construir um mercado. A abrangência é ilimitada. É ilimitada, né, e isso é que nos dá fogo. Né? E eu quero até te perguntar o seguinte, você acha que quando a pessoa está insatisfeita é hora dela mudar de emprego e de carreira? Sim, é muito. A insatisfação é um ponto de partida. Se eu estou insatisfeito, isso vai vir gradativamente para um outro patamar de frustração. E depois vai vir para um patamar de desmotivação e tristeza, depressão. Então, por isso é que temos que cuidar muito das nossas insatisfações. Você abordou, Rosa, uma questão muito importante, que uma pessoa insatisfeita, frustrada, infeliz, fatalmente ela chega à ansiedade, à depressão, a um burnout, a uma tendência suicida. Então, quem está em torno, não só na empresa, como na família, a pessoa que está frustrada e infeliz, ela dá sinais. Dá sinais. Ela perde o apetite, ela fica revoltada, ela fica com raiva. Cria um afastamento. Ela cria um afastamento. Então, uma forma e fecha a comunicação. Esses sinais, eles são muito importantes para quem está em importante. torno, passar a observar e conversar. Até para saber qual é o problema que a pessoa está trazendo dentro dela que ela não quer comentar, né? Exatamente. E aí, é uma coisa de respeito para aquela pessoa que também está passando, porque às vezes ela não quer declarar o motivo, mas é muito importante que a pessoa tenha uma consciência ou uma percepção profunda de que ela conta com alguém. Por isso é que uma forma de abordar alguém que já apresenta sintomas é você dizer para ela: olha, conta comigo. Eu não sei o que acontece com você, mas você conta comigo. Porque às vezes nós estamos falando, por exemplo, você é muito bonita, você tem muita capacidade, você tem esses recursos, você não está desfrutando não sei o quê. Isso passa a ser um mecanismo muito poderoso de acusação. Que a pessoa não tem. O que a gente precisa tomar cuidado, Rosa, é para que a pessoa que está passando por essa situação, ela não cria uma dependência emocional, porque apoio é diferente de suporte. Então, quando você fala, conte comigo, você está apoiando a pessoa que precisa de ajuda. Exatamente. O suporte é aquele que você deixa de fazer as suas coisas para você passar a fazer as coisas da pessoa que cria essa dependência. Exatamente. Né? Então, você precisa estabelecer essa diferença entre apoio e suporte e chegar o mais próximo possível desse familiar ou da pessoa que trabalha com você para que ela possa demonstrar esse nível de insatisfação. E então, tem uma outra saída também muito importante, que é atividade. Convidar essa pessoa para algumas atividades muito pontuais, que tenham início, meio e fim, acompanhar essa pessoa nessas atividades, se for necessário, para que ela não entre numa letargia ou numa passividade. Quando chega no ponto da passividade, já estamos com dificuldade já de tirar a pessoa. Mas quando estamos ainda na atividade, mesmo que ela seja até um pouco agressiva às vezes, estamos tendo energia ativa. Então, manter um nível energético. Não deixar a pessoa se jogar na cama. Vem cá, vamos lá, vamos fazer isto. Olha, observa esse negócio. Você chamar e trazer para a vida essa pessoa sem questionar. Exatamente isso que você está trazendo, né, Rosa? O fato de dar uma caminhada já pode despertar os hormônios da felicidade e tirar essa pessoa da letargia. Então, indo agora para o ponto extremo, para aquela pessoa que está extremamente motivada, Rosa, como é que ela pode se destacar no mercado atual? Bom, ela precisa, em primeiro lugar, entregar o que promete. Entregar o que promete. E a segunda questão é mostrar que ela entrega aquilo, não somente ela, porque senão ela fica uma campeã,
que ele entrega as coisas, mobilizando e liderando pessoas a seu redor. E essa demonstração da colaboração, do conjunto, do respeito que existe ao redor dela, isso vai ter muito mais valor do que ela dizer assim, olha, como que eu sou boa, isto faço boa. Essa é a grande diferença entre a figura do influenciador, né? O influenciador é ele, não tem mais ninguém. Agora, ele faz entregas, pode criar impactos, mas hoje alguém que está com toda a vontade, com toda a motivação, ele se alimenta e alimenta o contexto quando ele responde duas perguntas. Conta, para que você está fazendo isso? Para isto, para que isso construa tal coisa. Ele vai dar o propósito da sua ação. E para quem que você vai estar fazendo isto? Estou fazendo isso para mim, para a família, para o mercado, para a sociedade. Então, ela tem uma destinação muito clara. Esse education é muito importante, né, Rosa? Você falar o que você está fazendo, quanto tempo você precisa, você dialogar com o seu líder ou com os seus pares, permitindo que eles conheçam o seu trabalho, ajuda muito. Porque além de te fazer uma pessoa acessível, empática, você tem a sensação de pertencimento dentro da equipe, né? E sabe que a verdadeira liderança, para mim, né, é um estado de ser. Um estado de ser que permite que o indivíduo se preocupe e assuma com muita responsabilidade as questões dele. Suas necessidades, seus desejos, suas vontades, capacidades, etc. Mas que, ao mesmo tempo, ele consiga perceber e assumir a responsabilidade na relação com o outro. Então, esse estímulo de vida que um indivíduo pode dar para o outro, porque está motivado, porque está realizando, isto é exatamente a liderança. A liderança é ouvir, a liderança é olhar, a liderança é sentir, a liderança é perguntar, a liderança é conversar, a liderança é ir junto. Então, falamos muito sobre o modelo de liderança, atributos de liderança, enfim, esse tema está divulgado, até porque hoje nós estamos precisando muito de líderes. Nossa, você está trazendo uma questão aí que o mercado ele é carente de líderes, né? Você trouxe as competências, a habilidade de um líder para que ele possa fazer com que a liderança dele apareça, mas muitos desses líderes eles têm medo do fracasso. E como é que eles lidam com esse medo, Rosa? Olha, eu digo para as pessoas, o sucesso é tão etéreo, tão passageiro, né? E às vezes até tão mentiroso. Se debruce no seu fracasso. Porque na hora que você se debruça no seu fracasso, você sente três coisas. Você sente medo de perder tudo. Você sente vergonha de tua imagem na frente dos outros. E você sente tristeza pela perda de alguma coisa que você investiu e não conseguiu. Esses três sentimentos parecem que são ruins. Não, querido. Curta a sua perda, porque da perda você vai sair para um equilíbrio na medida em que você vai buscar repor aquilo que você perdeu. Porque a partir do momento que você toma contato com a dor, e eu falo isso para os meus mentorados também, Rosa, quando a gente faz essa simulação de dor, você já cria estratégias para que isso não aconteça. E se acontecer, como que você vai lidar com essa situação? Então, você você cria toda essa estrutura em torno de você para que você mantenha essas portinhas abertas, né? Exatamente. Eu digo assim, vai até a catástrofe. Se você tem medo, se você fica triste só de imaginar, vai até a catástrofe. Você acha que a pessoa precisa sentir essa emoção? Olha, chegaste na catástrofe. Agora te pergunta, como me saio disto? Se confronte com... É corajoso a gente se confrontar com o nosso próprio medo. E com essa catástrofe que eu estou temendo. Não deixe de pensar sobre isso, porque é muito útil.
já você começa a formular saídas e começa a formular questões do tipo assim, isto aqui é bom ou não é bom? Rosa, você não acha que esses conflitos eles podem piorar a questão do ambiente de trabalho? Sem dúvida, porque há hoje uma escassez imensa de duas coisas, dois espaços e dois movimentos. O espaço da conversação. Difícil estamos aqui, nós duas aqui conversando sobre um tema. Mas nós não estamos muito disponíveis para conversar no dia a dia com as pessoas. Estamos muito mais superficiais, apontando um fato, relatando alguma coisa, mas não se posicionando em relação às situações. E o espaço criativo. Vamos pensar, gente. Eu digo assim, quer ter muito êxito, coloque tudo no campo da dúvida. O que significa isso? Vou ficar inseguro? Vou ficar duvidando? Não, não, não. Coloque no campo da dúvida. Será que a maneira como estou levando a minha carreira até aqui é legal? Será que existem algumas possibilidades? Será que eu preciso de alguns recursos? Será que eu vou gostar de algumas coisas que eu vou descobrir e experimentar? Será que? Coloque no campo da dúvida. O campo hipotético, ele traz para a gente uma riqueza de uma possibilidades. Uma visualização dessa situação, né? Eu estou e... conversando aqui com a Rosa Benhorf. Ela é gestora de pessoas. A empresa dela, que chama-se Alba, está fazendo 50 anos esse ano. E ela tem 84 anos. Então, ouça a voz da experiência, porque ela tem muito para trazer para a gente. Rosa, como última pergunta, deixa uma dica para quem está nos ouvindo, para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, o que a pessoa pode fazer para desenvolver melhor as habilidades e competências para ser um líder. Ok. Nós temos falado muito, escutamos muito no mercado essa proposta de autoconhecimento. Mas eu vou reduzir essa proposta de autoconhecimento em uma prática de perguntas. Pergunte-se para você, agora, em esse momento, onde e como você está e onde e como você gostaria de estar. Eu gostaria muito. Isso porque criar expectativas poderosas, criar expectativas, novas realidades na nossa cabeça, esse gostaria já é um grande impulsionador. Eu gostaria de me ver dessa maneira, eu gostaria de estar fazendo tal coisa, gostaria. Olha, está sonhando? Não, 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 eu gostaria. Porque a próxima pergunta é, será que eu tenho recursos? Será que estou pronta para isso? Será que existem caminhos para eu poder conseguir isto? E isto vai te levar a encontrar recurso e forma de fazer. E a terceira pergunta é, ok, eu gostaria muito disto, eu preciso de tudo isto para poder fazer as coisas, mas tudo isso vai estar em códigos que eu vou colocar para mim. Eu não abro mão de algumas coisas que eu acredito. Não abro mão. Eu vou firme em essa definição do que eu acredito. Eu acredito em algumas coisas. Acredito em capacidade, respeito, colaboração, participação, criação. Acredito em algumas coisas. Isso está muito ligado, Rosa, à missão e propósito de vida, né? E exatamente, por último, a terceira questão é, então, qual é a intenção que vai te guiar? Qual é a intenção? Então, a partir de hoje, eu tenho a intenção de aprender, a intenção de construir, a intenção de. E isto é ação, porque intenção é um verbo. Exatamente. Olha, a Rosa ela trouxe uma questão muito importante, reflexiva, né? Então, ouça novamente. A entrevista ela fica disponível no YouTube depois para você poder entender melhor o que é refletir para que você possa caminhar à frente. Às vezes é melhor você dar 10 passos para trás para dar 20 para frente. Então, Rosa, deixa para a gente aqui as suas mídias sociais ou seu LinkedIn para que as pessoas possam te encontrar. Ok. Alba Consultoria Oficial. Você me encontra ali.
Então, para você que se interessou, @Alba Consultoria Oficial. E se você gostou desse conteúdo, me segue para novos temas como esse, @Cláudia Cardillo Oficial. Até o próximo episódio.